Bom, a Justiça Eleitoral do Paraná absolveu o senador Sérgio Moro e nós estamos aqui com o doutor Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É uma alegria falar com você e com os amigos da Nova Brasil. Muito obrigado. Doutor Alberto Rolo, a discussão era o gasto na pré-campanha eleitoral, já na campanha eleitoral. Qual foi o divisor de águas aí que levou essa decisão por parte, então, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná? Heródoto, o divisor de águas é o momento. A campanha eleitoral, todas as campanhas eleitorais começam a partir do dia 16 de agosto. A pré-campanha é aquilo que foi feito antes. E a lei eleitoral, e aí é preguiça do nosso legislador, porque não trabalhou nesse sentido, a lei eleitoral não prevê um limite para os gastos da pré-campanha. Prevê limite na campanha eleitoral, mas na pré-campanha não. E a acusação foi justamente que, somados esses gastos da pré-campanha antes de 16 de agosto e os gastos da campanha de depois de 16 de agosto, davam o abuso do poder econômico, ou seja, desequilibravam a eleição em relação aos outros candidatos. Então, ele teria tido uma vantagem. Era essa acusação, era isso que estava em julgamento, e a gente agora sabe o resultado. Doutor Roberto Rolo, o que caracteriza, então, a pré-campanha? É a data estabelecida pela Justiça Eleitoral ou é o conteúdo do que o cidadão fala? Porque está todo mundo fazendo campanha eleitoral. Tomando como exemplo aqui em São Paulo. As duas coisas, Heródoto. A data é, como eu falei, 16 de agosto. A partir de 16 de agosto, campanha eleitoral. Antes de 16 de agosto, pré-campanha. E o conteúdo, você tem razão de perguntar isso, que é pedido explícito de voto. Então, só pode fazer pedido explícito de voto a partir de 16 de agosto. Antes, não. Então, o que a gente tem visto, e você dá o exemplo aqui de São Paulo, que a gente tem visto é a exposição desses pré-candidatos, falando das suas qualidades pessoais, das suas qualidades administrativas, mas ninguém pode pedir voto de forma explícita. Isso é só a partir de 16 de agosto. Doutor Rolo, bom, o caso Sérgio Moro termina aí? Pode ter recurso para a instância superior? Como é que fica a situação? Informações lá do Paraná dão conta que haverá recurso. Só não se sabe se haverá recurso dos dois partidos, né? Do PL e também do PT, que forma a federação que entrou com a ação. Então, isso a gente ainda não sabe, mas deve haver recurso de pelo menos a federação composta pelo PT, pelo menos um recurso. Pode haver, e a gente já falou aqui outras vezes, Heródoto, pode haver embargos de declaração, que é para corrigir alguma coisa deste acórdão principal. Vamos lembrar que foram várias sessões de julgamento, várias dezenas de páginas cada voto de cada desembargador. Então, o acórdão deve ter aí dezenas, quase uma centena de páginas. Então, é possível ter lá uma incorreção, alguma dúvida, alguma contradição. Então, para isso servem os embargos de declaração. Então, primeiro embargo de declaração, se for o caso, quem decide são os autores que perderam a ação, e depois o recurso para o TSE. Então, eu imagino que o julgamento principal vai acontecer no TSE, lá são 7 ministros, começa do zero, e aí vamos ver como é que fica. Agora, a expectativa é que isso aconteça mais para o final do ano, porque vai demorar um pouquinho para o processo chegar no TSE, tem fila de processo, essa fila não pode ser furada, e esse ano tem eleições, então o TSE vai estar concentrado nas eleições. Esse processo vai ficar um pouquinho mais para o final do ano. Doutor Roberto Rolo, quando há uma decisão como essa na instância estadual e vai para a instância federal, uma coisa chega a influenciar a outra ou não? A decisão dos juízes do Paraná chega a influenciar os juízes de Brasília ou são coisas absolutamente distintas? Coisas absolutamente distintas, Heródoto. É lógico, também não vou dizer que haverá uma influência, mas é um ponto de partida, porque já houve o exame de 7 julgadores, né, de 7 desembargadores lá no Paraná. Então, não dá para dizer que isso não é nada, mas o julgamento lá em Brasília começa do zero. Os 7 ministros podem concordar com o julgamento do Paraná ou discordar do julgamento do Paraná, ou a decisão também ser dividida, né? Não precisa ser unânime. Mas é um ponto de partida, mas eu não diria que influencia a decisão lá em Brasília, não. Uma vez chegado em Brasília, doutor Roberto Rolo, há recursos também, dependendo da decisão de um lado ou de outro do TSE?
É possível também os mesmos embargos de declaração, em face, né, do acórdão principal, e depois ainda cabe recurso extraordinário lá para o STF. Eu entendo que esse assunto envolve matéria constitucional, que é o direito de fazer campanha, se, como a gente falou no início da conversa, se a pré-campanha, os gastos somam com os gastos da campanha eleitoral, então é possível que exista ainda recurso extraordinário. Mas a diferença, Heródoto, para esta fase e a fase seguinte, é que, a partir do julgamento do TSE, a decisão pode ser executada. Se o senador Sérgio Moro continuar ganhando, ele continua exercendo o mandato tranquilamente. Agora, se houver uma inversão da decisão, ou seja, se ele for cassado lá pelo TSE, qualquer que seja o placar, aí ele perde o mandato imediatamente, ainda que tenha recurso extraordinário no STF. A única possibilidade dele continuar exercendo o mandato, depois do recurso no STF, é se ele conseguir efeito suspensivo, o que não é fácil. Caramba. Doutor Beto Rolo, então, se porventura ele perder o mandato, assume o suplente, o senador tem 2 suplentes, qual que assume? Exatamente, cada senador é eleito com 2 suplentes, a forma da eleição é majoritária, né, o sistema majoritário, mas não é o suplente que assume, Heródoto. Neste caso, nesta cassação, atinge a chapa inteira, porque o benefício foi para a chapa. A acusação é que houve benefício por causa do abuso do poder econômico. Então, se isso existiu, para o TRE do Paraná não aconteceu. Mas se o TSE decidir que isso aconteceu, então aí caça a chapa inteira, tem que ser feita uma nova eleição para uma vaga do Senado lá no Paraná. Caramba. Doutor Roberto Rolo, muito obrigado. E os amigos da Nova Brasil. Muito obrigado, doutor Roberto Rolo, que é um advogado especialista em direito eleitoral. Tá claro, não? Claro. Simples, didático, fácil da gente poder entender, né? E da gente formar a nossa própria opinião a respeito de assuntos relevantes como esse, graças aí à participação do doutor Roberto Rolo.